que profissional dentro do Ministério Público, era aqui que eu morava, e agora estou em Brasília, como Procurador Regional da República, pegando todos os processos hoje de conflitos socioambientais da Amazônia toda e do Centro-Oeste que desaguam em Brasília nas apelações, agravo de instrumentos do Tribunal Regional Federal de Brasília. Mas eu não vim aqui nessa condição. Eu vim aqui como membro da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, então, e também assessor da Repam. Então, somos todos iguais, aqui não há nenhuma diferença. Eu estou entre os irmãos da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Santarém, e isso me deixa muito tranquilo hoje, principalmente pelo que o Marcelo disse já no início, que nos trata de uma palestra. Então, eu posso falar besteira que quiser aqui, que não vai ser levada em consideração. Mas a primeira coisa que eu queria refletir hoje, com todos nós e com todas aquelas pessoas que estão imbuídas e muito preocupadas com o destino do país, é que nós somos sociedade civil. Nós da Comissão Justiça e Paz, nós da Repam, nós somos sociedade civil. Nós somos sociedade civil organizada. E isso quer dizer alguma coisa muito forte. Porque a sociedade civil organizada, no meu entendimento, dos últimos anos, foi um dos grandes obstáculos para que nós hoje pudéssemos estar aqui falando, porque poderia ser até que isso fosse proibido de acontecer se o golpe de 8 de janeiro fosse efetivado. E isso, uma das causas da não efetivação foi exatamente o trabalho realizado pela sociedade civil, pelos movimentos sociais ao longo de todos estes anos. Primeiro denunciando as questões de violências, de violações de direitos, e depois também impedindo, servindo de obstáculo, levando os casos até o judiciário, que foi um grande defensor da democracia nesses últimos tempos, e conseguimos passar pelaquela que foi, na minha opinião, a maior provação para a nossa democracia, desde o processo de redemocratização do Brasil. Conseguimos passar por isso. E podemos hoje, então, estar aqui conversando sobre esses assuntos. Então, o que me preocupa, Marcelo, em relação ao nosso futuro? E eu queria, para fazer essa fala inicial, não trazer nada teórico, mas trazer algum exemplo muito prático daquilo que nós vivemos, irmã Sônia, sobretudo no século passado, num lugar aqui próximo para as dimensões amazônicas, que é Altamira. Eu queria citar esse exemplo porque eu acho que ele diz tudo o que eu queria dizer e expõe toda a preocupação que eu tenho neste momento, que nós da sociedade civil deveríamos ter. O projeto da hidrelétrica de Belo Monte era um projeto que vinha desde o governo militar. Eles não conseguiram fazer na época militar, da ditadura militar, por causa da falta de dinheiro. O Brasil não tinha dinheiro para bancar aquilo. Na virada do século, nós já tínhamos dinheiro suficiente, sem precisar que o Banco Mundial nos emprestasse dinheiro para fazer grandes obras, ou mega obras. E, neste momento, ainda estávamos sob a égide do presidente Fernando Henrique, é anunciada a construção de Belo Monte, começa a ser deflagrado o processo de licenciamento ambiental. Nós estamos ainda lá pelo final de 1998, 99, por aí. E o Ministério Público Federal tinha entrado com uma ação judicial, a primeira de 25 ações contra a hidrelétrica,
E essa primeira ação, ela era uma ação muito singela, porque ela dizia o seguinte: olha, o licenciamento dessa hidrelétrica está sendo feito na antiga Sequitan. Os mais antigos, professor, lembram o que era Sequitan, hoje SEMAS, do Estado. E a gente dizia, olha, essa é uma obra que vai afetar povos indígenas, que vai afetar o rio Xingu, então não pode ser licenciado pelo órgão estadual, tem que ser federal, porque isso afeta bens federais. E ganhamos em primeira instância, em segunda, a coisa chegou até a terceira instância, e nós ganhamos, e aquilo já estavam se passando 7 anos desse processo, até que muda o governo. Quando muda o governo, nós pensávamos que Belo Monte seria sepultada, e não foi. Não foi sepultada, muito pelo contrário. Eles disseram assim, olha, nós acatamos a decisão da justiça, tiramos da Sequitan, SEMAS, e vamos levar para o IBAMA o processo e começar todo o processo do zero para a construção da hidrelétrica. Ao longo dessas ações, principalmente as primeiras, contra Belo Monte, a ação era coordenada entre 2 grupos distintos, um grupo jurídico e um grupo político. O grupo jurídico via as questões jurídicas que estavam envolvendo o empreendimento, quais as violações de direitos. E o grupo político fazia a mobilização social. Uma coisa era casada com a outra. Para que vocês tivessem uma ideia, as reuniões eram feitas com a sociedade civil em auditórios ou ginásios como este, porque não cabia numa sala. A Altamira tinha naquele tempo, o que hoje se chama Xingu Vivo para Sempre, um movimento que se chamava Movimento pelo Desenvolvimento da Transamazônica e Xingu. Esse espaço congregava mais de 100 organizações da sociedade civil. Eram clubes de mães, Luciene, eram associações de bairro, associações indígenas, sindicatos de trabalhadores rurais, enfim, era tanta gente naquela parte daquela região da Transamazônica e Xingu, que eram mais de 100 instituições. Quando a eleição no primeiro ano do governo do presidente Lula, aquelas lideranças todas que faziam esse movimento acontecer e que estavam conosco dando suporte jurídico, dando suporte político para as ações jurídicas que nós fazíamos, foi minguando. Por que foi minguando? Porque precisava que essas pessoas ocupassem os espaços no novo governo. Nós precisávamos de gente para serem nomeadas no INCRA, e pegávamos gente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais ou que tinham um compromisso do Sindicato dos Trabalhadores Rurais ou da Comissão Pastoral da Terra, que tivesse tido uma vinculação, algum trabalho com a CPT. Para que a FUNAI fosse preenchida, muitas pessoas do CIMI saíram do CIMI e foram para dentro do governo. Na área ambiental, o IBAMA, e logo depois, com a criação do ICMBio, a mesma coisa aconteceu. A partir daquele momento, e Belo Monte ainda era um projeto, nós começamos a perder a batalha, e Belo Monte foi construído. Eu penso, sabe, Marcelo, que esse passado, que não é um passado tão velho, que é um passado relativamente recente, ele tem que servir de lição para a gente agora. Porque nós somos sociedade civil. A informação que tinha em Brasília no ano passado era de que o governo anterior tinha nomeado 8.000 militares. Isso quer dizer que devem haver 8.000 cargos para serem ocupados agora. E que exatamente nós estamos nesse processo de nomeação terceiro, quarto escalão. É essa hora que nós estamos vivendo em Brasília. E agora vão ser ocupados as diretorias do INCRA, né, as superintendências do INCRA, do IBAMA, ICMBio e tudo mais. Então, o que eu gostaria de fazer neste momento, que é só uma fala inicial de provocação, é que a gente pudesse refletir que muitos dos nossos aguerridos combatentes da sociedade civil
estão já ou vão para o governo. E é bom também que isso aconteça. É bom a gente poder bater no Ministério dos Povos Indígenas e encontrar do outro lado do balcão quem abre a porta é a Sônia Guajajara. É ótimo entrar na FUNAI e dizer que quer falar com a presidente é Joênia Wapichana. É muito bom falar, por exemplo, o secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas é Eloy Terena. A ministra do Meio Ambiente é Marina Silva. Isso vai facilitar nosso diálogo com eles. Mas eu ainda fico com a pulga atrás da orelha, pensando assim, e na hora dos embates? Porque do outro lado, nessa composição ampla do governo, há pessoas também do agronegócio. Padre Boing sabe disso. Está lidando com as pessoas que também estão lá e vai ter um embate nesse sentido. Nós vamos ter um embate muito grave, por exemplo, aqui no estado do Pará, em relação à hidrovia Araguaia-Tocantins, o derrocamento do Pedral do Lourenço, no rio Tocantins, que é o berçário da pesca da região tocantinense. E os empresários todos, muitos que apoiaram o presidente Lula, estão dizendo, não, agora vai, agora nós vamos fazer a hidrovia. Se a gente não tiver o cuidado de ter pessoas da sociedade civil e que fiquem na sociedade civil, nós não ajudamos essas pessoas nossas que estão lá. Essa é só uma preocupação. Eu não chego, Marcelo, a conclusão nenhuma. Eu só queria trazer esse problema para ser refletido por todos nós, né? Mesmo porque quem sou eu para concluir alguma coisa diante do padre Gilberto Sena aqui na minha frente. Eu deixo, então, a partir dessa fala inicial, só mesmo provocativo, para que a gente possa pensar que a gente é sociedade civil, o que a gente pode contribuir nesse processo, é que eu encerro por aqui. Muito obrigado. Antes disso, desculpa, só fazer um agradecimento, uma reverência à irmã Sônia Matos e a todos da Vida Consagrada pelo dia de hoje, Dia da Vida Consagrada, e agradecer pelo card promocional deste evento que colocou uma foto de 20 anos atrás minha. Muito obrigado. Não vou dizer que fui eu. Eu queria fazer um último agradecimento que eu esqueci no início, e eu peço mil desculpas. A Escola São Raimundo que está recebendo a gente. Estão em semana pedagógica, mesmo assim abriram um espaço para a gente estar aqui reunidos hoje. Nós vamos abrir agora para perguntas e intervenções, e só lembrando daquele nosso acordado de 2 minutos e mais meio minuto para encerramento da fala. Dona Maria das Dores, eu gostaria que a senhora sentasse um pouquinho aqui de frente para ele, só para a senhora fazer as inscrições. O padre Boing já se inscreveu ali. Chega lá, né, Eduardo, o microfone. Boa noite. Eu vou ser o primeiro para falar e o primeiro para sair. Então, é que eu estou indo para Altamira para assessorar a campanha da fraternidade amanhã, sábado e domingo, sobre esse tema tão forte, né, que é o problema da fome. E vamos estar até dia 12, aniversário de 18 anos do martírio da Irmã Dorothy, lá em Anapu. E no lote 96, você falou de assentamento, é um dos grandes desafios. Eu só queria agradecer a oportunidade que você nos provoca. O Felício, a irmã Sônia, que está aqui, e eu também, nós estamos no núcleo dos direitos humanos da REPAM, a REPAM Brasil. E é um dos grandes desafios. Então, eu queria provocar, Felício, nós estamos acompanhando, só no Pará tem 98 pessoas no programa de proteção, a defensor e defensor de direitos humanos. No estado, no Amazonas todo, passa de 300. Então, você já fez uma provocação, mas o grande desafio vai ser um embate com essa ideia da ultradireita
de não aceitar que os direitos sociais possam entrar. Então, gostaria que você mencionasse um pouco como nós, liderança da igreja e do movimento social, como é que nós vamos ter que atuar para ter, não vou dizer que vamos ter força suficiente para desmontar tudo, mas como nós podemos nos unir, porque o problema está entre nós. A igreja está dividida, as nossas famílias, eu fui vítima também da família dessa campanha, foi muito pesada, primeira vez em 32 anos de padre. Então eu sofri na pele em casa, com meu cunhado, com meus sobrinhos, esse grande problema. Então como enfrentar essa ultradireita que está armada aí, diante da nossa questão da Amazônia. E agradeço a oportunidade, faço propaganda, infelizmente foi um grande trabalho, mas no lançamento vendi todos os livros. Então está no e-book, o NAIA, publiquei pelo NAIA, Transamazônica, Santarém, Cuiabá, Felício fez o prefácio, apresentação de Dom Even, e é um estudo de 10 anos sobre os 50 anos da Transamazônica e a resistência do povo da Transamazônica, Santarém, Cuiabá. Ele está no NAIA, está no link, posso passar o link para todo mundo, você pode baixar em PDF. E vou lançar em Belém, os outros livros ficarem em Belém. Então, só agradeço a oportunidade. Eu queria só provocar um pouco isso, como nós podemos nos organizar melhor, né? Eu queria que o Gilberto também pense assim, como é que nós vamos cuidar da nossa casa? Só aproveitar aqui rapidinho, o pessoal da TV está pedindo, só para a gente fazer uma mudança rapidinho, para eles poderem pegar melhor as perguntas, vocês possam vir aqui para frente, por favor. Aí quem é, Dona Maria? Fredius. Feliz, sou da custódia São Benedito da Amazônia, tá? É atual custódio. E a minha pergunta se refere à questão indígena, tá? Porque nós estamos vendo, ficou evidenciada a situação dos Yanomami, né? Que não é uma coisa de hoje, né? A gente sabe que a problemática da invasão das terras indígenas é um problema que vem se arrastando já há muito tempo, né? Mas nesse governo famigerado que terminou, infelizmente foi favorecida a invasão, né, das terras indígenas por toda parte, né? E a gente acompanha muito de perto a situação dos Munduruku, né, que nós temos a missão lá no Alto Tapajós, e assim a fragilidade, a vulnerabilidade das populações indígenas. Então, a facilidade com que, por exemplo, essa situação de garimpo desestrutura a vida deles, e esse risco, né, de genocídio, né, realmente é uma coisa que está presente em vários lugares, não só entre os Yanomami. O rio Tapajós, a gente sabe, a questão da invasão dos garimpos, né, a gente vê lá essa situação, e também essa polarização está entre eles, né, porque uma parte foi cooptada, né, pelos garimpeiros e empresários do garimpo. Então, a minha pergunta é a seguinte: com o novo governo, a gente vê que em pouco tempo, menos de 30 dias, já tem ações assim muito contundentes, né? Ou promessas, pelo menos, né, de desintrusão das áreas indígenas. Daquela reserva dos Yanomami, com certeza vai ser um grande desafio, né, para desintrusar, tirar os garimpeiros, né, mas assim, as ações deverão ser muito mais amplas para tirar garimpeiros de todas essas áreas indígenas da região amazônica, né, e combater o garimpo ilegal, o contrabando, né, que a gente sabe que rola solto, né, inclusive do ouro que é tirado e outras coisas, né. E assim, você tem acesso a mais informações do que nós, né, como alguém do Ministério Público. Na sua visão, é possível, o governo vai conseguir desintrusar, tirar esses intrusos das áreas indígenas? Quais são as perspectivas, na sua opinião, a respeito dessa questão, né? Nós estamos, junto com o CIMI, organizando uma equipe itinerante que vai ter base em Itaituba para assistir justamente aquela área do Baixo Tapajós, onde ainda não estão demarcadas as áreas, né? E ali justamente onde está se revelando a maior contaminação por mercúrio da população indígena, né?
Então é a morte do Tapajós, né? A gente já viu o Tapajós nessas condições, não só já aqui, mas subindo o Tapajós, cada vez pior a situação. Então, qual é realmente a possibilidade, é possível, qual, na sua perspectiva, as populações indígenas vão, de fato, receber o apoio do governo, da sociedade civil? Quais são as perspectivas, na sua opinião? Por favor, obrigado. Nós vamos fazer mais 3 e ele responde, tá? São 5 e ele responde. Padre Arilson, missionário do Verbo Divino, na grande área do Maracanã, Ijuá, e atuando na pastoral carcerária aqui da Arquidiocese. A gente sabe que tudo está interligado, inclusive esses grandes desafios do nosso tempo, não é? E a questão do agronegócio é muito forte. Então, o governo ele é obrigado a negociar com o agronegócio. E a gente tem uma população que cresceu nas periferias. As cidades são inchadas, não só Santarém. E essa realidade de periferia, de fome, de tamanha exclusão e de indígenas, tudo nos afeta na nossa ação evangelizadora, mas também em todas as nossas relações. Então, a gente fica me perguntando aqui, o governo vai ser obrigado a negociar com o agronegócio. Eles têm muita força porque eles têm capital, eles têm a política do lado deles, eles conseguiram polarizar as nossas famílias, nossas comunidades, a igreja, que tinha uma grande força de mobilização popular e hoje não tem tanto, não é? Nós temos aqui uma vida religiosa e poucos sacerdotes da nossa arquidiocese que de alguma maneira poderiam estar por aqui, para a gente somar forças, mas a gente tem poucos. Então, diante disso, como nós, como pequeno rebanho, pequenos grupos, como nós podemos acender luzes e como que essas instituições que você diz que a gente poderia bater e dialogar, se também não no processo não vão ser cooptadas, porque nós já vimos também essas experiências no passado, que essas pessoas acabaram defendendo também grandes projetos e nos deixaram os pequenos de lado. Como é que a gente pode, como sociedade civil organizada, formar uma frente articulada, interligada, que a gente possa enfrentar e, de fato, fazer eco a esses grandes sonhos que a gente quer, né? A defesa dos povos, a defesa da floresta, a defesa dos pobres e a luta por direitos. Olá, boa noite. Meu nome é Carlos Magno, sou estudante de arqueologia da UFOP. Bem, como eu estudo arqueologia amazônica e também antropologia, eu conheço a realidade de alguns interiores da Amazônia. Não muito, porque eu não andei tanto assim, mas por onde eu vejo, por onde eu ando, as pessoas reclamam muito do desemprego. E sempre que a gente fala de questões como garimpo, como o desmatamento, as pessoas sempre dizem que os parentes vão para esse lado, o parente virou garimpeiro porque não tem emprego, não há emprego no interior. E eu gostaria de saber do senhor que iniciativas o governo está tendo também para essa questão. Porque o que nós temos aqui, com a questão do agronegócio, por que o discurso deles é tão forte? Não é só pelo poder econômico, mas a gente prega o desenvolvimento. Por mais que um desenvolvimento a todo custo, mas eles pregam um desenvolvimento, vendem ilusões para o nosso povo, porque o cargil, a soja, nada traz senão a destruição e uma concentração de renda absurda para essa região. Um dinheiro que não fica aqui. A maioria desses proprietários são do sul. Então, que desenvolvimento é esse? Mas é esse desenvolvimento que é vendido para as comunidades pobres. Então, preocupações ambientais são importantes, sim, mas também é preciso soluções para os problemas sociais da Amazônia. A Amazônia é pobre, a Amazônia há pouca industrialização. Eu vim de Belém,
vejo essa realidade ali, entendeu? A produção industrial de Belém é pequena, entendeu? Para uma capital. Então, a gente quer viver bem, a gente quer meio ambiente, mas a gente também quer trabalhar. Então, eu gostaria de saber quais soluções o governo tem apontado para esses próximos 4 anos nessa questão. Obrigado. De bem. Eu tenho um bocado de coisa na cabeça para jogar aqui. Me dá mais 10 segundos depois. Olha só. Eu acabo de vir de uma outra reunião lá no STTR, onde a discussão é frente contra acordo Mercosul-União Europeia. O Lula esteve lá na Argentina e está animado para atualizar o acordo Mercosul com a União Europeia. Mas como é que pode fazer um acordo do gato com o rato? A Europa é o poder que compra. Daí da Europa vem o veneno agrícola, da Europa eles compram a madeira, e aí estão nos tapeando com um espelhinho chamado Fundo Amazônia. Ao mesmo tempo em que a Alemanha nos manda R$1 milhão, permite que as empresas de veneno agrícola estejam continuando vendendo veneno agrícola. A pergunta para este aspecto aqui é: como é que a Amazônia vai poder recuperar-se se os problemas são tão imensos, entre os quais a balança comercial? Então, o acordo com a União Europeia e Mercosul é a preocupação da balança comercial, de como manter a economia no ar. Esse é o primeiro. Mais da metade agora. Segundo, entrando na questão da desintrusão, ou melhor, a palavra mais certa é retirar os garimpeiros. Contam que existem 20 mil garimpeiros lá no Yanomami. Com a tragédia da mortandade dos indígenas, virou uma coisa internacional, e o governo está botando toda uma equipe lá para retirar esses 20 mil. Não sei como eles vão achar os 20 mil. Em todo caso, aí. Mas aí o problema da gravidade do garimpo está no Tapajós também. São mais de 100 dragas ali também na área, né? Como é que ele vai tirar? Lá no Yanomami, lá no Tapajós, no Xingu. Essa é uma questão. Depois, e ainda mais, questão de mineração, né? Tem o garimpo e tem as mineradoras. Aí se fala, e aí que eu pedi que você dê uma aula para nós rapidinho, de 2 minutos, ele se fala assim: nós vamos tirar o garimpo ilegal. Quando ele diz isso, está supondo que existe garimpo legal. Agora, garimpo legal é legítimo? Todo garimpo, mesmo se ele for legalizado de acordo com a lei, ele não vai prejudicar o ambiente e as populações? É a pergunta então. Existe garimpo ético? Porque eu acrescentei a terceira palavra. Tem o ilegal, o legal. Eu acrescentei agora, e tem o ético. E dentro desta, além do garimpo, aí tem as mineradoras. A Alcoa está esculhambando lá em Juruti o ambiente e a população. Então, existe mineração ética? E aí tem a Vale, tem a Alcoa, mineração Rio do Norte, etc. Então, essa questão da mineração. E terminando, em defesa da Amazônia, que diabo o Supremo Tribunal Federal, encagaçado, até agora não resolveu a questão do marco temporal. Então, e o Ministério Público, teus colegas lá, que diabo estão fazendo que não aperta os ministros, não é? É uma pergunta séria, porque sem o marco temporal não se vai resolver o problema das terras indígenas. Tenho dito. Uma salva de palmas, por favor. Aparentemente, são intervenções muito díspares, né? Parece que nada tem a ver com um, não tem a ver com o outro. Mas eu tive a impressão que está tudo concatenado. Desde o início com o Padre Boenga até o final com o Padre Gilberto, todo mundo toca de alguma forma na mesma tecla.
né, Padre? O Frei Edilson também. Que tecla é essa? Eu acho que a primeira coisa, o fortalecimento da sociedade civil, pelos problemas que foram elencados aqui, se mostra que restou pendente. Quer dizer, nós não podemos ficar sem uma sociedade civil forte, porque o tamanho do problema é muito grande para nós. E sem sociedade civil nós não vamos avançar. E há coisas para serem avançadas. O Padre Gilberto acabou de tocar numa delas em relação ao marco temporal. Nós vamos precisar que o Supremo diga que não é só apenas terra indígena, aquela onde os indígenas estavam lá em 5 de outubro de 88, que muitos não estavam na sua terra naquele dia, porque tinham sido expulsos por ela, e se voltassem, estavam mortos. Então isso é uma criação estapafúrdia do agronegócio para retirar direitos dos povos indígenas, e nós não podemos deixar que isso avance. É preciso que essa ação seja julgada, mas para que seja julgada é preciso pressão. E a pressão tem que vir da sociedade civil agora. A sociedade civil tem que se manter firme no Supremo, e eu vejo assim, quando eu vejo sociedade civil nisso, eu estou incluindo nessa feitura de pressão, não só a CJP, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, mas também a CNBB, a Repam. Todos nós temos que nos unir, chegar no Supremo e dizer, olha, tem que acabar com esse negócio aí. Pois não. É só rapidinho aí. Só para o pessoal na transmissão. Não, isso é fundamental o que você está falando, né? Porque nós somos a maioria, mas somos uma maioria desorganizada, não é isso? Não é isso? Então, e a única forma dessa maioria se manifestar, né, é pela pressão, né? E é de todas as instituições que a gente possa reunir, né? Das ONGs, da igreja, né? Dos movimentos populares. Não falo só da Igreja Católica, não, falo de todas as igrejas que são sensíveis também, outras crenças, né? Então, essa união ela é fundamental para que nós exerçamos essa maioria. Você entende? Porque a minoria divide. A minoria é o outro lado, né? Esse nós contra eles, no nosso caso, vale, né? Então, se essa situação na Amazônia, que o único problema que a Amazônia tem para ser discutido é o meio ambiente. Aqui não tem indústria, aqui tem poucos serviços, né? Aqui reside a menor população do país, né? Nós temos uma baixíssima densidade por quilômetro quadrado, não é isso? E a maior riqueza que a Amazônia tem não é o solo da Amazônia. O solo da Amazônia é raso, né? É o solo pobre, né? É a própria floresta. É lá que se concentra todos os nutrientes, né? Toda a riqueza biológica, uma riqueza imensa, cheia de interações, né? E relações entre si. Então, se nós não conseguirmos preservar isso, ou darmos destino, né? Ter um potencial econômico que dê emprego, como o nosso menino falou, a gente não vai andar, né? Eu acho que essa é uma preocupação que a gente externa aqui. Exatamente, eu acho que esse é um caminho. Mas olhem só, nós fomos acostumados, principalmente nos últimos 4 anos, e o Carlos Magno nos chamou a atenção para isso, para dizer que aquilo que estava sendo proposto pelos movimentos populares, pela sociedade civil, não geraria emprego, não geraria renda, não geraria progresso. Perigosa essa palavra, mas vamos lá, não geraria progresso. Esse é o falso argumento, essa é a parte da fake news que não foi combatida. Por que é muito mais fácil, e a gente tem que lidar com isso, é muito mais fácil fazer com que o madeireiro chegue numa floresta e corte a árvore e venda e serre tudo e faça daquilo uma renda para ele, para os empregados daquela madeireira e tudo mais. Ele não plantou aquela árvore ali. É muito mais rápido que isso
possa gerar lucro entre o investimento que ele vai fazer e o lucro que ele vai ter. É quase que imediato. Como é que a gente pode dizer que aquilo que a gente... como é que a gente pode dizer, como é que a gente pode fazer ou propor um modelo em que a gente consiga fazer com que a população amazônica tenha acesso a esses bens, a essa mais-valia, a esse lucro pelo seu trabalho e possa até ter trabalho. Esse é o grande desafio da gente hoje. Porque o que foi colocado até ali como modelo de desenvolvimento para a Amazônia é o que os novos doutos da universidade chamam de economia da destruição. E eu chamava de modelo de desenvolvimento predatório. No final, dá no mesmo. Mas essa economia da destruição é o garimpo, é a madeira, é a soja, é aquilo que não vai deixar espaço para uma nova investida, que cada vez mais vai precisar avançar sobre a floresta. E exatamente, isso tudo para mim ainda é um reflexo do colonialismo, que os doutos chamam neocolonialismo, porque já é o colonialismo de brasileiro contra brasileiro, né? Sobre o brasileiro. Esse é o grande desafio. Aí a gente pergunta, e tem jeito disso acontecer? Olha, mesmo sem crédito nas reservas extrativistas, por exemplo, da calha do Rio Amazonas, desde lá do Marajó até mais ou menos aqui em Juruti, onde a gente tem uma produção maior desse fruto, que é o açaí, nós não tivemos apoio governamental que pudesse fazer com que a gente tivesse uma melhoria do fruto, da industrialização, de todas aquelas etapas da cadeia de produção que pudesse nos dar no açaí, que é o produto, eu estou falando do açaí porque ele é o número 1 hoje de divisa. Nós temos 3 produtos na Amazônia que nos trazem mais divisas. O primeiro ainda é um desafio para todos nós, ainda é o gado. O segundo era a madeira. E o terceiro era o açaí. Açaí passou a madeira. O açaí é o segundo hoje. E isso foi feito sem apoio nenhum governamental, ou quase nenhum, para esses pequenos produtores. Quem foi dos projetos de assentamento aqui do Lago Grande, tudo, que pegou o Pronaf e conseguiu fazer do Pronaf uma produção grande de alguma coisa que pudesse gerar mais empregos? Não. O Pronaf é muito pequeno, perto do Plano Safra, que vai todo o ano para o agronegócio. Eu queria que a gente tivesse só 10% do Plano Safra para essa população que está lidando com a floresta, que sabe lidar com a floresta, não é? Exatamente, que não é. Isso. Pelo menos para esse tipo, né? Porque... Isso. Isso.
Só para... só, gente, rapidinho, gente. Gente, rapidinho, só pra gente fazer um negócio aqui. Todo mundo que for falar, por favor, fale no microfone. É por conta da transmissão, não é por nós aqui. É porque nós estamos transmitindo, tá? Não, venha conosco, professor. Isso é importante. Olha, por exemplo, o que eu queria jogar dos exemplos, olha, a Toinha chegou aqui lá do Xingu, sabe o que eu vou falar agora. E pode desmentir se eu falar alguma heresia aqui. Quando a irmã Dorothy entra naquilo que depois foi batizado pelo Projeto de Desenvolvimento Sustentável Esperança, não tinha nem estrada para chegar lá. O ramal foi feito, porque era a única área que a gente tinha certeza que não estava no nome de ninguém, que era área pública, o INCRA estava a 50 quilômetros no travessão da Transamazônica. Para vocês terem uma ideia, a gente chegava lá, nesses 50 quilômetros eram percorridos em um dia. Tinha que sair de manhã, cedinho, e chegava no final da tarde lá. Então ainda cansou de fazer isso. Aí, a gente consegue fazer com que a Emater vá para lá e a CEPLAC também. A CEPLAC descobre que, olha, isso aqui é uma área excepcional para a cultura do cacau. Excepcional. E o cacau precisa de sombreamento, todo professor pode nos dizer melhor essa coisa toda. Para encurtar a história, 5 anos depois, o cacau deu com 4 anos. Dizem que os estudiosos dizem que também é um recorde. Alguns deram até com menos que isso naquela região. 5 anos depois do projeto iniciado, quem tinha menos possibilidade já tinha comprado moto ou algum carro pequeno. E aqueles que produziram mais estavam tirando a sua produção agrícola em carro próprio, em caminhões de lá. Não era, Toinha? 5 anos. Era o melhor projeto de assentamento do Brasil. Do maior sucesso do ponto de vista econômico, e era um projeto que não era um projeto de assentamento comum, era um projeto de assentamento, projeto de desenvolvimento sustentável, PDS, com regras próprias, inclusive regras de uso coletivo da terra, que é estabelecido nisso. E aí, todo mundo sabe o que aconteceu em relação à irmã Dorothy por conta disso que estava sendo proposto lá. Antes disso, ela tinha ali na comunidade Nazaré, muito próximo à cidade de Anapu, na Transamazônica, já montada uma fábrica de beneficiamento de produtos agrícolas. Não era mais vendida a banana in natura. A banana era vendida em toda ensacada, numa farinha um composto com farinha que chamavam de farinha de banana naquela região, e aquilo agregava um valor imenso perto do produto in natura que era comumente vendido, e sempre foi, e até por nós aqui na nossa região. Então vejam que há exemplos daquilo que pode, Carlos Magno, nos gerar renda, sem que a gente tenha que explorar o subsolo amazônico, o solo e tudo, e deixar um deserto ou um processo de savanização da região. Esses exemplos precisam ser seguidos. Nós temos vários exemplos em muitos outros lugares aqui, por exemplo, em Oriximiná, com a castanha do Pará, também um exemplo claríssimo da venda dos produtos da castanha para a indústria de cosméticos da Suíça. Nós temos vários desses exemplos de turismo, das empresas de turismo, que ainda é muito pequeno, perto do potencial que pode ter. Tudo isso precisava que a gente tivesse um apoio governamental para essas coisas acontecerem, porque do outro lado tem. O Plano Safra leva bilhões de reais nossos, todos os anos, para o financiamento da soja, do gado e de outras coisas. Ninguém faz isso sem dinheiro. Ninguém faz isso sem dinheiro. Como é que a gente pode pegar uma fatia do Plano Safra e trazer para aquilo que a gente entende que seja a verdadeira economia da Amazônia, sem que haja uma colonização, que seja uma economia de baixo para cima da gente, de quem está na terra, e diga: a gente quer que o dinheiro venha para isso, e não o Banco do Brasil e o Banco da Amazônia dizendo para onde vai o dinheiro. Como é que a gente faz isso? Sem falar das biojoias, né, que a gente faz aqui. E Felício, só te interromper um pouquinho, só para a gente abrir mais 5 perguntas ou intervenções,
e o Felício daqui a pouco continua. Antes disso, eu queria saudar aqui a Doris Vasconcelos da Repam Brasil, que está acompanhando a gente pelas redes sociais, o João Messias Souza, a Letícia lá da Diocese de Brejo, do Maranhão, o Edilamar Machado da Costa, Letícia Santos Canavieira, o professor Mano está acompanhando a gente também, Maia, e é isso. Vamos continuar, vamos abrir mais 5 inscrições, eu acho que já deve ter algumas inscrições aqui com a Dona Maria, só relembrar para quem chegou, para quem estava aqui e falar para quem chegou depois, que nós estamos abrindo 5 inscrições e após o Felício ele dá a contribuição dele em cima dessas 5 perguntas ou intervenções, certo? A Dona Maria das Dores está fazendo as inscrições aqui. Professor, a gente já tem exemplos de bons projetos, eu já ouvi falar de outros projetos também que deram muito certo, que vêm trazendo rentabilidade para muitas famílias. Mas talvez o que falte realmente seja um contraprojeto ao agronegócio, porque essa gente trabalha dentro de um projeto. O que eles fazem em uma determinada área, eles já planejaram há 5, 10 anos com antecedência. Talvez o que precisa ser apresentado ao governo federal seja um projeto produzido por pessoas da Amazônia, por produtores da Amazônia, por intelectuais das universidades, um projeto que envolva não só projetos agrícolas, como foi citado aqui, mas também projetos de indústria, de tecnologia. Há vários projetos de comunidades rurais no interior que não prosperam e às vezes são prejudicados pela falta de energia. Tem comunidades em Monte Alegre que eu visitei, por exemplo, que não tem energia ainda. As pessoas ficam na lamparina. Isso é uma realidade da Amazônia, é uma realidade vergonhosa para o século XXI. Entendeu? Há muitos lugares no Brasil que, infelizmente, não tem energia. Visitei uma comunidade há alguns meses atrás e jovens, pessoas de 21, 22 anos, não sabem ler e escrever. É difícil até manter contato. Tem um trabalho pendurado pela dificuldade de manter contato. Eu mando uma mensagem para eles, só para vocês terem uma ideia do problema. Eu mando uma mensagem para uma comunidade, eles veem a minha mensagem, eles têm que procurar alguém que saiba ler para traduzirem para eles, entendeu? Dizer o que é horrível, assim, é lamentável ver que ainda existem comunidades nessa situação. Então, o problema é grande, mas precisa de algo talvez mais organizado, e esse contraprojeto, colocar isso num papel, quem sabe a gente não consiga ter mais recursos para esses projetos, para um projeto de combate ao agronegócio, mas que também venha trazer renda, venha desconstruir um pouco dessa ideia de progresso em cima da destruição da Amazônia. Obrigado. Certo. Como já tem mais pessoas aqui, a gente vai voltar naquele primeiro acordado lá que a gente ia fazer, para que outras pessoas possam falar também. 1 minuto e meio e 30 segundos para finalizar, tá ok? Professor Jackson. Sempre um prazer, meu amigo, estar com você aqui. Ainda mais aqui no bairro da Aldeia, aqui nesse colégio que eu estudei, eu morava bem aqui do lado, né? Então, vendo hoje aqui, né, um grande público, né, mas sempre essa preocupação, que é essa questão da mobilização popular para fazer essa pressão, que a gente sabe que sem pressão não há mudança mesmo, né? Então, a gente vê essas mudanças muito intensas, mas em direção a essa destruição, a essa economia destrutiva. E nós estamos lá, eu estou na UFOPA, o Rui é da UFOPA, e ali a gente tem hoje um conhecimento, todo um processo que foi implementado, mas parece que aí também ainda não deslanchou, né, a nível de uma nova economia.
Então, eu e a minha esposa aqui, a Franciane, nós fazemos parte de uma rede latino-americana e também internacional de bosques modelos, e a gente está criando aqui a Floresta Modelo Amazonas Tapajós. Fomos na Costa Rica, a Costa Rica deu uma mudança na década de 60, que saiu de 8% já de cobertura vegetal, e hoje tem 68% de cobertura. Fomos agora na Colômbia, numa região lá de café, de produção, onde toda a economia de um departamento que é um estado, toda uma economia de uma cidade que é Pereira, toda uma universidade está envolvida em um projeto de sustentabilidade, funcionando. E aí parece que aqui no Brasil alguma coisa impede isso. E aí a gente vê, eu quero trazer essas duas coisas práticas, que é a primeira, a Praça Rodrigues dos Santos. Está aqui, foi invadida ano passado, dia 4 de janeiro, está lá e até hoje a gente não tem um destino, um desfecho favorável ao que tem que ser feito. O prefeito cumprir a lei, que é fazer o licenciamento ambiental, ter o ok do IFAM e ouvir as comunidades, que seria isso aqui. E não faz, parece ter uma teimosia. E agora, a Escola da Floresta. E aí a gente teve lá ontem, a Terra do Chão, Dona Luciene, outros colegas que estão aqui, e aí vê o que é. Uma desmobilização total da própria comunidade, que na hora de ir para cima, acaba indo totalmente desunida. Então, como que a gente pode combater isso? Junielson. Boa noite. Eu queria trazer alguns elementos, né, que o Felício trouxe, que era a questão do incentivo, né, ao turismo. Né? Eu acho que a Amazônia ela é rica nisso, maioria de praias, de cachoeiras, então tem lugares muito bonitos e é pouco explorado a questão do turismo. Né? Outro ponto que deve ser levado em consideração também é a questão das populações tradicionais, né? Então, tem que ser respeitado, então tem seu modo de vida, tem sua língua nativa, né? Hoje vem lutando nas aldeias quanto nos quilombos para conhecer, né, e firmar a sua língua. Então tem que ser respeitado também esse direito, né? Direito à visitação, né? Então, como é que se diria, esse progresso tem que também respeitar os modos de vida, né? Então, quando a gente vai falar, a gente vai trazer alternativa que gere renda, mas pensando também na questão das populações tradicionais. Outra questão é a questão da agricultura, né? Aí foi colocado a questão dos quintais agroecológicos, vem surgindo essas alternativas tanto no urbano, né, quanto no rural. E eu trago uma experiência lá do Maicá, né, bem recente, está com 3 anos, e a gente começou com 3 anos, começou a organizar a comunidade que já tinha ali, um pouco já da agricultura familiar, né? Então, a mostrar para a população que estava lá que eles poderiam gerar renda local. E hoje já tem uma feira quinzenal e gera em torno, quando o seu Zeli, né, que é o responsável lá da associação, ele fez um cálculo de cada morador, gera em torno de 2 a 3 salários mínimos, né? Então, para eles conseguem ver isso hoje na prática, né? Que funciona, né? Mesmo sem recurso, né? Lilian Braga. Boa noite. A gente tem que sempre vir aqui, né? Encontrar com o Felício. É uma alegria poder te encontrar, Felício, e poder ver essa turma toda aqui. Ainda bem que a gente já começa a se encorajar a se encontrar de novo.
né? Eu fiquei bastante tensa. Faz uma semana que eu estou andando sem máscara, né, irmã Sônia? Mas, como tenho velhinhos em casa, não refrescava. Mas eu estava pensando em todas as coisas que a gente já ouviu aqui. E aí vocês vão de convir que eu estou mais ou menos do mesmo lado do Felício, né? Assim, a nossa banda do MP brasileiro. E hoje eu trabalho em Jacareacanga também. E, assim, Felício, eu lembro de, em 2017 ou 2018, nós estivemos em Itaituba, num seminário promovido pelo Ministério Público Estadual e pelo MPF. Lembra? Lá na Feira Agropecuária, mais ou menos 1.500 pessoas. E foi uma das primeiras vezes que eu vi a Leusa, a Ana Pochô e tantas outras mulheres se apresentarem lá para a gente, levando uma carta de reivindicação e se autodeclarando guerreiras Munduruku, cacicas Munduruku. Foi muito impactante aquilo, né? E eu estava lembrando agora, Felício, diante dessas todas as inquietações que nós temos naquele dia, você falou para a Leusa, que estava lá, você disse assim para ela: Leusa, São Luís do Tapajós não vai sair. A gente tem condições de pensar com essa mesma assertividade a respeito dos garimpos no Rio Tapajós, lá nos Yanomami? A gente tem como tirar, arrancar os garimpeiros, desintrusar ou qualquer coisa desse tipo, né? A gente tem condições de fazer essa assertiva. E mais, dentro daquilo que você já provocou, e é uma coisa que eu tenho observado também. Eu não sei, especialmente para a turma da Igreja Católica, que está em grande maioria aqui, pelo que eu olho assim rapidamente, mas havia, em um determinado momento, algo que nos reunia com muito mais facilidade e eficiência, que eram os nossos núcleos de base. Talvez, eu não sei se isso é moderno para a igreja, mas esses núcleos de base faziam muita diferença, e quem ainda tem essa formação, quem tem essa referência, consegue fazer movimentos como esse que a gente está fazendo aqui, né? Que isso aqui era para estar lotado, porque isso tudo interessa a todos nós, né? Interessa a toda a cidade e, digamos assim, aos católicos daqui, né, de Santarém. E Santarém nos surpreende, assim, grandemente com essa massividade do agronegócio que nos atinge em cheio, né? Mas a gente tem também uma diversidade muito grande capaz de dialogar com essa perspectiva, né, do agronegócio. Então, eu queria trazer essas duas coisas. Tem condições, Felício, da gente ser assertivo, e eu queria sair com essa esperança daqui, né? A gente vai, e aí essa organização da base, né? Esse modelo aí ainda é plausível e seria uma possibilidade para essa massa aqui da igreja? Eduardo Imbiriba. Boa noite a todas e a todos. Algumas situações o Edilberto colocou, foram colocadas aqui, são algumas contradições. Eu gosto de questionar essas coisas. Foi falado Mercosul, União Europeia, essa aproximação novamente, né? E agora há pouco, eu não sei quem foi que falou, mas alguém disse dos produtos que são fabricados na Amazônia, né? A produção praticamente toda vai para a Europa, né?
Então, o porquê da não aproximação, né, com a União Europeia? Só questionamento. Também, né? O açaí, por exemplo, vai muito, né? Tenho algumas pessoas que eu conheço que já estão mandando o produto in natura para a Europa, sem atravessadores, né? Porque é mais rentável para eles, mais lucrativo. E aí a gente comprou 1 litro de açaí a R$20 aqui, né? E é o ralo, né? É o fino, não é do grosso, tá? Outra questão é sobre os movimentos populares, os nossos movimentos sociais, né? Acaba que o governo atrai essas lideranças quando assume, né? Principalmente agora, né? E isso aconteceu em meados de 2003. Muitas das nossas lideranças, elas foram inseridas dentro do governo. E aí desfalcou os movimentos. E aí os movimentos ficaram enfraquecidos. E aí tudo tem uma consequência depois, né? E foi falado também, isso eu já ouvi, a questão dos 8.000 cargos comissionados, 8.000 militares que vão sair, eu acredito, né? E aí, quem provavelmente vai assumir esses cargos, né? São lideranças dos movimentos. E aí, será que vão ficar descobertos novamente, né? Outra coisa é que, infelizmente, ou até felizmente, foi preciso um governo caótico para a gente perceber certas coisas que acabaram que foram normalizadas, né? E aí vem esse governo desastroso para a gente perceber novamente o que é realmente desastroso, né, para a sociedade. E aí acabam sendo aí eu fico até preocupado um pouco por conta se realmente essas lideranças voltarem para o governo, senão vai ficar descoberto novamente e a gente novamente enfraquecer e, consequentemente, voltar a uma extrema-direita com mais força a governar aqui no nosso país. Obrigado, Eduardo. Nós temos uma... Podem aplaudir. Nós temos uma pergunta aqui no YouTube, da Doris Vasconcelos, da Repam Brasil. Ela fala o seguinte: qual a importância no atual governo de formar protocolos de consulta livre, prévia e informada dos povos, o reconhecimento da natureza como sujeito de direito por parte governamental e parlamentar? E eu lanço uma última pergunta aqui, só para a gente não ficar muito cansativo, a gente encerrando, uma última pergunta aqui para o Felício, que é justamente a pergunta que a gente nos trouxe hoje aqui, por tema da roda de conversa. A Amazônia, onde estamos e para onde vamos, Felício? Obrigado, Marcelo, obrigado, Doris, Lilian, Carlos, quem mais falou, Eduardo. Eu acho que essas contribuições agora foram no sentido de dar direção para onde a gente pode ir, né, Lilian? Lilian mostra muito bem que a gente quer ter esse otimismo de poder dizer o que eu disse para Leusa Munduruku, quando aquela ameaça do governo em relação a São Luís do Tapajós. E sabe o que me trazia tanta certeza de que não sairia São Luís do Tapajós, que tinha saído semanas antes desse encontro que a Lilian está falando, na capa da Folha de São Paulo, em domingo, numa foto belíssima do Rio Tapajós, lá em cima, numa bruma, assim, no início de uma manhã, aquela névoa com um guerreiro Munduruku na proa de uma canoa. É uma foto belíssima. E a manchete era assim: a nova Belo Monte. A nova Belo Monte. Aí discorria o que era São Luís do Tapajós, uma página inteira, ou 2 páginas. Dani Clay lembra bem desse caderno da Folha de São Paulo. E o que nos dava certeza de que a gente iria conseguir bloquear ali naquele momento São Luís do Tapajós? Por conta do que tinha acontecido em Belo Monte. Pelos erros, todos os grandes erros que até hoje acontecem em Belo Monte. Um ecocídio está se dando, Toinha, né, na Volta Grande do Xingu. Os peixes hoje, um dos pesquisadores de lá me manda uma foto dos peixes com anomalia, nascendo com anomalia. Nunca tinham visto isso, um ictiólogo famoso lá. Bom, mas o que eu queria
dizer em relação a essa alegria que a Lília nos traz, como católica, como membro de um movimento que vinha de base e depois chega ao Ministério Público, uma carreira brilhante que a Lília teve e tem, é que eu acho que isso tudo depende, Lília, da força que nós tivermos na sociedade civil. Tudo vai depender da nossa ação articulada, do que a gente vai conseguir desenvolver. Porque o pior que pode nos acontecer é nos acomodarmos neste momento, porque temos gente nossa já da CPT, ou do CIMI, ou dos sindicatos trabalhadores rurais de vários municípios do Brasil dentro do governo. Bom, agora eles já estão lá, então a gente pode descansar aqui. Não. É aí que eu acho que é o grande erro que a gente vai cometer, e aí nós podemos todos, inclusive eu, sermos chamados de burros, porque estamos cometendo o erro duas vezes. Que, como eu disse no início, cometemos naquele primeiro momento, no primeiro governo Lula, quando deixamos que as nossas lideranças da sociedade civil fossem para o governo, e nós ficamos com a sociedade civil desfalcada. Nós não tínhamos lideranças na sociedade civil. Nós não tínhamos liderança, Padre Gilberto, formadas. Porque os formados, que aqueles que foram o investimento que foi feito, e muitos pela Igreja Católica, muitos bispos doaram, conseguiram recursos para centros de formação, para aquilo que a gente chamava formação de lideranças. O senhor lembra disso, padre? Daqui, irmã Sônia participou de muitos desses, de cursos de formação de liderança, e essas lideranças depois foram para o governo, e nós ficamos sem lideranças. Talvez seja aí o grande pecado. Nós não podemos agora nos acomodar, porque passamos por uma situação terrível durante 4 anos, e agora achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem com a Amazônia, e se nós não fizermos forças, o agronegócio tende a tomar conta do governo todo. E como fazemos isso? Eu não tenho uma receita para isso. O professor Jackson nos traz da universidade coisas importantíssimas. Lembrem que uma das esperanças que nós tínhamos no oeste do Pará era a chegada da UFOPA. Porque a chegada da UFOPA ia fazer com que a gente tivesse um conhecimento próprio daqui, não mais o importado, que era o que a gente tinha até então, né? Então, essa UFOPA tem que continuar sendo cada vez mais raiz, como se diz hoje. Tem que ser uma UFOPA raiz, tem que ser uma UFOPA que esteja nos territórios quilombolas, nas terras indígenas. E agora, em relação às demarcações, por exemplo, a gente vai dizer, olha, paramos já está tudo bem, nós temos um Ministério dos Povos Indígenas com a nossa companheira Sônia Guajajara dizendo que a prioridade é a demarcação, então acabou. Não é só demarcação dos povos, das territórios indígenas que nós estamos pleiteando. Então, um curso, por exemplo, Gilberto, curso de formação no direito à demarcação, a gente fala do direito à demarcação das terras indígenas, mas do direito à demarcação das terras quilombolas. A dívida que nós temos com os povos quilombolas mesmo esses que estão nos territórios, ainda não se concretizou, muito pelo contrário. A situação dos povos quilombolas é pior do que a situação dos povos indígenas na Amazônia. E porque eu acho que tem uma questão histórica para isso acontecer. Os povos indígenas, para conseguir sobreviver, tiveram que dizer, olha, eu sou indígena, eu estou aqui e sou indígena. Os quilombolas, para sobreviver à escravidão, tiveram que fazer o contrário. Quem já foi em Cachoeira Porteira, sabe a dificuldade que se tem para chegar lá, de como é que esses caras conseguiram chegar aqui. Quantas cachoeiras tinham que ser transpassadas para poder chegar naquele território, porque era ali que conseguia viver, tinha que estar longe de tudo. Senão eram capturados e voltavam para as fazendas de Santarém. Nós temos uma dívida muito grande. O número também de comunidades ribeirinhas, de pescadores nas reservas extrativistas que ficou parado, também não se fala nisso. A gente diz, nós temos 450 terras indígenas que precisam ser demarcadas, é mais do que a gente tem demarcado no Brasil, até hoje. O que falta demarcar é mais do que tem demarcado. A situação quilombola é pior do que essa. E a situação dos ribeirinhos, das reservas extrativistas, também parou. E ninguém fala nisso.
Então, eu acho que tudo depende, sabe, Lina, da gente conseguir, por exemplo, tirar todos os garimpeiros, fazer a desintrusão da terra indígena Munduruku, vai depender dessa força da sociedade civil, das agências internacionais ainda admitirem que precisam financiar projetos da Vivat, que precisam financiar projetos do Tapajós Vivo, que precisam financiar projetos da Tapajoara. Porque a tendência que se tem, olha o perigo que nós estamos correndo, a tendência que se tem é dos apoiadores internacionais, inclusive da nossa igreja, inclusive Caritas Internacional, dizer o seguinte: não, mas agora vocês já estão com quem vocês queriam no poder, eu vou pegar esse dinheiro e vai levar para outro lugar. Não precisa mais financiar aqui. Esse é um erro. E esse erro foi cometido no primeiro governo Lula. Nós não tínhamos dinheiro nem para fazer a formação dentro da nossa igreja, porque estava tudo tranquilo, achávamos que estava tudo tranquilo. E olha o que deu. Então, acho que investir na formação, dar o foco para correr atrás muito mais hoje, né, professor Jackson, professor de projetos que possam fazer a extensão dessa universidade, isso é importantíssimo para todos nós. Queria que todos nós, assim, nós temos em todos esses lugares, nas escolas de fé e políticas, centros de formação. Esse centro de formação tem, na minha opinião, que está a serviço dessas pessoas, do Eduardo Imbiriba, da sociedade, que possam ir para dentro e discutir esses assuntos e se tornarem ou ajudarem na formação de lideranças novas. Talvez esse seja o grande caminho que não faz com que a gente cruze os braços, dizendo que a gente tem que prosseguir. E só para ter uma história de um dos bispos, como assessor da Repam, falo com muitos bispos agora, né? Inclusive com o Edilberto, que é o maior deles. Mas um deles me dizia o seguinte: eu não vou contar aqui o nome do santo, mas só o milagre, por conta depois ele não está autorizado por ele, né? E ele dizia o seguinte: olha, nós gastamos na formação dos presbíteros 90% do orçamento que tinha para formação. Aí eu olhei para ele e falei: e deu certo, Dom tal? E ele disse: não, perdemos quase a metade. Ele disse que não deu certo. E agora, o que o senhor vai fazer? Eu estou pensando em inverter o cálculo, em fazer 90% da formação colocando na sociedade civil, colocando na formação dos leigos, começando das formações das lideranças dessas comunidades, que é quem sustenta a nossa igreja na maioria dos lugares da Amazônia, né? Eu espero que a gente consiga com isso contribuir. Essa é a missão da gente lá em Brasília com a Repam e a Comissão Justiça e Paz, e que a gente possa estar cada vez mais unido e não largar a mão de ninguém, mesmo que não seja mais tão cruel o momento que a gente vive, né, quanto aquele que nós vivemos nos últimos 4 anos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Marcelo. Eu esqueci da Doris ali dizendo, mas eu acho que ela está contemplada, porque o Junielson também falou nisso, na nossa necessidade dentro da formação de trabalhar um direito primordial, que é o direito à consulta prévia, livre e informada. É ele que está segurando, Gilberto, muito dos grandes projetos, tanto na Amazônia quanto no resto do mundo. Eu me lembro aqui agora, que acabou de acontecer do julgamento que eu estava participando, um caso aqui de Novo Progresso, Chaplot Mineração, uma mineradora a 11 quilômetros da terra indígena Baú. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, lá em Brasília, decretou que não pode haver essa mineração, não pode construir sem antes ter a consulta e os estudos dos impactos sobre os povos indígenas, mesmo que eles tenham a mais de 10 quilômetros, que eles estejam a mais de 10 quilômetros do local da mina. São direitos que nós conquistamos nesses últimos anos, mas que nós precisamos avançar, e a Doris e os meninos têm toda a razão de trazerem isso para todos nós neste momento. Obrigado, gente. Obrigado, Felício. Eu não vou agradecer agora. Quem vai agradecer para a gente é a irmã Sônia, por favor, irmã.
Então, essa nossa roda de conversa, as nossas rodas de conversa que se chamam na boca da noite, né? Para nós que somos mais antigos, traz uma memória tão grande. Todo mundo lembra o que acontecia nas rodas de conversa na boca da noite. Porque era na boca da noite que nós brincávamos de roda, de ciranda, nós contávamos, né, os nossos causos, partilhávamos os nossos sonhos, nutríamos os nossos projetos e estabelecíamos aliança, sobretudo aquelas de resistência. Então, essa é a finalidade dessas nossas conversas, que elas vão continuar, como vocês viram, na boca da noite. E a gente espera contar com todos e todas vocês nas próximas rodas de conversa, para que, tecendo os nossos sonhos, nós possamos nutrir essa luta do reino de Deus, sobretudo para essa Amazônia que Cristo aponta para nós, cristãos e cristãs. Esse lutar, defender e sonhar para nós é uma exigência da nossa fé, né? Não é algo que é secundário, mas que faz parte. Infelizmente, nós temos uma hierarquia de ministérios na nossa Igreja Católica, que os mais importantes são aqueles, e a questão social, da pastoral social, dos direitos humanos, quando sobra tempo, quando sobra recursos humanos e financeiros, a gente dá uma olhadinha ali, né? Então, nós queremos que realmente esse apelo do Papa Francisco, que nos chama, sobretudo na Laudato Si, a pensar o que mesmo que nós queremos deixar para as futuras gerações aqui na Amazônia. O que nós recebemos e o que nós queremos entregar. Então, essa é uma das finalidades da nossa roda. Nós agradecemos imensamente vocês que nos fizeram trocar de lugar 3 vezes para essa roda de conversa. Nós tínhamos pensado um ambiente pequeno, com 10 pessoas, depois não, uma sala maior, aí depois com a transmissão nós tivemos que vir para cá. Nós reconhecemos que a grande atração dessas mudanças de lugar aqui é sua, né? Obrigada pelo seu carisma, o seu dom, a sua paixão, o seu comprometimento pela causa do reino, que se expressa na defesa dos direitos humanos e os direitos da floresta, né? Da floresta. Ele tem um livro muito, para quem não leu, Os Povos da Floresta, né? Dele, e esse outro aqui eu não conheço. Os direitos da natureza. Então, vários autores. Tá, depois passa aí. E nós agradecemos, então, a parceria aqui, né, da Repam, nós da CRB, nós da CJP, e lembrando, nesse dia dedicado à vida consagrada, do grande legado, da grande luta e da grande missão que tem a vida religiosa consagrada na Amazônia, sobretudo a vida religiosa feminina, porque está naqueles lugares de fronteira, de ameaça, defendendo. Às vezes caem, como a Dorothy, a irmã Cleusa, a Adelaide, tantas outras mártires aqui na Amazônia. Então, nesse dia dedicado à vida religiosa, a vida consagrada, nós queríamos marcar com o início dessa roda de conversa e dizer que a CJP, ela tem um projeto de uma escola de formação política, que vai começar esse ano, e a gente quer contar com todas e todos vocês. Obrigada e volte sempre para as nossas rodas de conversa.